Livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 18 a 25, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus não se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexpulsáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou a consciência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E é bendito eternamente e amém. Vamos repetir aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos repetir o versículo 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Glórias a Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Tudo Deus sabe. Tudo Deus vê. Não há nada que podemos esconder do Criador. Deus não precisa de redes sociais para saber das coisas. Deus não precisa de televisão, de internet, de jornal, de revista, de fofoqueiro, de mentiroso. Deus não precisa de nada disso para saber das coisas. Tudo Ele sabe. Ele vê, tudo Ele ouve, e há um tempo certo para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, de Ele se manifestar, ou para abençoar, ou para cobrar. Glórias a Deus. Essa mensagem que nós estaremos pregando aqui hoje o seguinte tema: o mundo, o diabo e a carne contra a alma. 3
vivendo impiamente, imoralmente. Glória a Deus. O apóstolo ele começa a detalhar dizendo que Deus estava ficando irado. Já lá do céu a ira de Deus já estava se acendendo, porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Hoje nós estamos vendo tudo isso acontecer. O certo sendo errado, o errado sendo certo, muitos até desprezando a palavra de Deus, dizendo que não se precisa mais da palavra, não se precisa mais pregar, não se precisa mais anunciar. Muitos só falam até o versículo e não explica mais a palavra de Deus por completo, igual nós ainda estamos fazendo aqui. Muitos pastores até dizem assim: já tem escola dominical, já tem o culto de doutrina, para que mais palavra? Vamos ficar só no louvorzão? Vamos ficar só na campanha da chave? Só que ele se esquece, ela se esquece, tanto o pastor como a pastora, que é um dever daqueles que foram chamados para o ministério continuar pregando a palavra na verdade. Porque a Bíblia diz, irmão, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de cantarolas. A fé não vem de campanha de chave. Mas a fé vem em ouvir a palavra de Deus. Só que nós estamos numa luta tão grande, numa luta tão forte, que muitos não percebem. Muitos começam até a normalizar as coisas que estão acontecendo e aceitando como normal, e nós sabemos que não é normal, porque tudo tem que ser avaliado e enxergado no nível espiritual, tanto para o bem como para o mal. São três que lutam para destruir a alma do homem: o mundo, o diabo e a carne. Quando a Bíblia diz: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, é porque o mundo já estava predominando